Posso falar sem microfone? Bom, vamos pegar com ele, vamos deixar ele falar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Fico extremamente feliz de poder estar participando, trazer um pouquinho das informações que a gente tem. Para esse cenário, né, que envolve o próprio Mato Grosso, Laguna, emissário, enfim, eu vou trazer um pouco da nossa experiência aqui trabalhando com animais. Vamos tentar mais uma vez, se melhorou, enfim. Trazendo alguns parâmetros importantes, claro que eu vou acabar dando um pouquinho mais de ênfase aos botos de Laguna, que é onde eu tenho o carro-chefe das pesquisas, onde eu posso trazer algumas informações também elucidativas para todo mundo e, eventualmente, né, esse cenário que a gente tem em Laguna e Complexo Lagunar e uma relação especificamente vinculada aos botos de Laguna, mas eu incluí dentro dessa fala alguns slides iniciais a respeito de dois grupos, né, que são as aves e as tartarugas no primeiro momento. Eu vou deixar assim, não vou ficar prestando atenção. Não, esquece, vamos lá. Então, no primeiro momento, assim, até achei super interessante as colocações das apresentações anteriores, porque o que eu tenho para falar acaba complementando algumas das conexões que foram feitas entre a primeira e a segunda apresentação. E, obviamente, o que a gente detecta trabalhando com a fauna? Algumas dessas interações de formas de uma via de percepção direta, bastante objetiva, e algumas que são indiretas, porque a gente não vê, mas ao analisar eventualmente alguns organismos, a gente consegue perceber essas possíveis interações associadas, seja a dejetos, resíduos, esgoto, enfim, a contaminação ao ambiente aquático, onde esses organismos convivem, vivem e sobrevivem. Então, nas aves que a gente tem trabalhado originalmente hoje, através dos trabalhos do laboratório, é verificado que, por exemplo, as aves que visitam o nosso litoral e, sobretudo, as áreas do Mato Grosso, por exemplo, têm apresentado algumas aves que apresentam ingestão de resíduos sólidos, muito bem apresentado pelo professor Sérgio agora há minutos atrás. Da mesma forma que a gente tem alguns exemplos de intoxicação, que seja pela ingestão ou alimentos em estado já de decomposição, enfim, uma série de quesitos que podem trazer malefícios para essas espécies. E ainda um outro quesito que é a impermeabilidade de penas, por exemplo, nessas aves, que vai permitir com que elas sofram com a manutenção da temperatura, por exemplo, que é um dos quesitos bastante exemplificado no caso dos pinguins. Esse é um pinguim aí que entrou na nossa unidade de estabilização ali para ser reabilitado, capturado aqui próximo do Mato Grosso, enfim, animais que acabam sendo recebidos por conta da sua atividade migratória. Então, a gente consegue perceber alguns parâmetros, alguns problemas de indivíduos que vêm durante a sua migração e acabam recebendo, né, alguns desses incrementos ou poluentes ao longo desta migração. Mas essa ocorrência migratória, por exemplo, ela já é bem descrita no caso dos pinguins, que é um caso que eu vou colocar para vocês, e justamente porque os pinguins têm sido utilizados como bons indicadores de qualidade do ambiente, sobretudo eles trazem informações muito importantes a respeito dos ambientes onde eles passam durante a migração. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem acompanhado ao longo dos anos, né, a migração dos pinguins, as concentrações e taxas de mortalidade ao longo do tempo. E a gente teve em 2013 o último evento de grande arribamento de pinguins e de mortalidade. E grande parte desses bichos que arribaram, pelo menos que encalharam na beira da praia em 2013, alguns deles foram necropsiados e avaliados, né, por uma outra equipe, né, de Florianópolis, que conseguiu perceber que existiam algumas concentrações acima dos níveis normais, por exemplo, de agrotóxicos do tipo DDT, pesticidas, enfim, e conseguiram detectar altas concentrações de DDT. Mas aí tu pergunta, como é que esses bichos têm essa alta concentração de DDT se ele está proibido no Brasil, não tem como isso aparecer? O que a gente conseguiu descobrir a partir desses monitoramentos, dessas avaliações de bichos que morreram? Claro, eles não se contaminaram aqui, essa contaminação não ocorreu aqui, mas ao longo dessa migração os bichos foram subindo, foram navegando em direção a norte para aproveitar essas ondas, né, migracionais de águas mais quentes e de recursos que estão subindo, né, e eles vêm acompanhando esse processo.
E uma dessas informações que a gente pegou é que o rastreamento desse DDT que foi encontrado em alguns desses pinguins é proveniente da desembocadura do Rio da Prata. Porque o Paraguai, por exemplo, não tem controle quanto ao uso do DDT. Então ele vem pelo Rio da Prata, é jogado para o Oceano Atlântico e esses bichos, durante a migração, se alimentam de uma série de resíduos, de recursos e acabam bioacumulando esses elementos ao longo da migração. E os bichos que morrem na nossa região ou nas nossas praias estão tendo traços dessa contaminação. Então, claro, a gente não contribui diretamente, mas as pesquisas têm mostrado que os bichos já vêm debilitados e já vêm com concentrações de alguns desses componentes que são relativamente, ou pelo menos visivelmente preocupantes para algumas populações. No caso dos pinguins, então, aquela mortalidade que a gente explicou em 2013 não foi por conta do DDT, mas ela trouxe à luz essa discussão de saber por que tantos pinguins morreram. E eles morreram, claro, com uma influência muito característica de uma drástica declínio da temperatura associada à baixa quantidade de alimentos. Então, eles já vinham debilitados, faltou comida, a temperatura da água baixou muito rapidamente, eles não conseguiram acompanhar os cardumes e a maioria, indivíduos juvenis de primeira migração, morreram no nosso litoral. Então, eventos como esse também mostram a fragilidade das populações, a sensibilidade que alguns organismos têm a essa dinâmica oceanográfica que é bastante complexa e que a gente tem exemplos anuais. Esse era um ano esperado para que a gente tivesse da mesma forma mortalidades como de 2013, porque seriam fenômenos muito parecidos com esses intervalos de 2 a 3 anos, e esse era um ano esperado de ter mortalidade de pinguins. A gente ainda está com uma mortalidade não fora do padrão, como foi em 2013, que ainda me parece um ano atípico. No outro caso, a gente vai ter tartarugas. As tartarugas, sobretudo, têm quase que uma fixação, digamos assim, por objetos sobrenadantes, e entre eles uma dezena de plásticos, microplásticos, que são absorvidos ou pelo menos ingeridos por tartarugas marinhas. É um dos nossos problemas crônicos, porque essa ingestão em alta quantidade gera interrupção do trato gastrointestinal, causando diretamente a incapacidade do indivíduo de evacuar, ele fica completamente enfesado, literalmente, e acaba vindo ao óbito, ou a consequência disso é a morte do indivíduo. Então a gente tem percebido alguns desses casos aqui em frequência. O litoral brasileiro tem registros de muito tempo desse tipo de processo. O Tamar tem desenvolvido uma série de trabalhos, e a gente é parceiro neles, nesses trabalhos, e tem demonstrado uma grande quantidade, uma frequência cada vez maior na ingestão de resíduos sólidos por tartarugas marinhas. Mais recentemente tem saído alguns trabalhos com elementos traços muito caracterizados quanto às concentrações de mercúrio, que estão cada vez em quantidades mais altas. Só que as tartarugas também são migratórias, elas têm momentos diferentes de ocupação, então a gente não consegue ter certeza ainda de onde são as fontes dessas contaminações. Uma vez que horas eles estão no momento de forrageamento, ou seja, circulando à procura de alimento longe da costa, e em outras épocas eles ficam mais próximos da costa. No nosso caso, por não termos áreas de reprodução, pelo menos de nidificação, boa parte das tartarugas que aparecem na costa aqui, seja no Mar Grosso, ou seja na costa do sul catarinense, a maioria deles são indivíduos juvenis que estão numa fase de deslocamento, voltando de uma grande migração atlântica. Então, tem todas essas situações a serem observadas. Da mesma forma que várias das tartarugas também têm apresentado altos níveis de organoclorados e elevadas taxas de DDT. Sem contar, logicamente, que muitos deles acabam tendo interações múltiplas de contaminantes dos vários tipos, ingestão de sólidos e ainda a interação com pertrechos de pesca, e aí a gente pode ver uma taxa de mortalidade associando todos esses quesitos ao mesmo tempo. Obviamente que eu não podia deixar de falar, uma vez que nós estamos em Laguna e a espécie mais indicadora e a qual eu posso contribuir mais para falar dos efeitos que eu tenho observado do ambiente, ou pelo menos da nossa interferência no ambiente, ou da coletividade, vamos colocar assim, a respeito dessa espécie que é icônica e símbolo de Laguna, patrimônio nacional hoje, e a gente tem que trazer ou elucidar algumas informações a respeito dessa população em especial. Ela teve todo o seu comportamento, tamanho populacional descrito pela primeira vez em 1998. E a partir de lá se caracterizou esses comportamentos muito estereotipados que a população utiliza aqui para interagir com o pescador, interagir com o pescador
pescador pessoa física dentro da água ou pescadores de embarcação. E o que se detectou desde 98 que alguns desses botos têm a ocorrência em outras áreas de desembocaduras de rio, como por exemplo, aqui a desembocadura em Laguna, mas tem casos de indivíduos que foram encontrados também tentando cooperar em Araranguá, ali no Passo de Torres, em Torres, e ainda no Rio Tamandaí. E já foi visto, ou pelo menos fotografado, indivíduos que eram originários de Laguna, aqui na Lagoa dos Patos, mostrando que eles também circulam por aí e acabam tendo um trânsito não só dentro do complexo lagunar, mas também tem alguns indivíduos que saem e se dispersam por outras áreas. Aqui é uma tabela histórica, enfim, lá do trabalho que foi publicado em 1999, que mostra a relação quase que nominada de todos os indivíduos que cooperavam com os pescadores, enfim, então estão descritos já e alguns deles, claro, já faleceram e alguns permanecem até hoje, demonstrando aí que existe pelo menos uma continuidade, uma perpetuidade, uma fixação residencial de alguns indivíduos aqui em Laguna. Isso se deve ao que a gente chama de transmissão cultural, que faz com que os indivíduos repitam alguns comportamentos ao longo do tempo, assim como a gente tem diversos exemplos, mundo afora, de atividades de transmissão cultural, ou seja, que essa informação era passada de geração após geração de forma sempre sincronizada. Então, a informação que está se passando, pelo menos que está se multiplicando dentro da população. E ela é majoritariamente passada pelas mães. Então são, digamos, os botos fêmea que fazem com que seus filhotes aprendam a técnica e eles escolhem se querem cooperar ou se não querem cooperar. E esse é o objeto, ou seja, essa espécie, essa população que a gente tem observado. Por isso, o que a gente faz? A gente identifica cada um desses indivíduos e começa a contar a história deles. A história significa onde eles vivem, como é que está a saúde atual desses indivíduos. Então essa é uma preocupação que a gente tem e que a gente vai buscar elucidar e vou trazer um pouquinho para vocês algumas novidades. Para quem achava que tinha um ou dois botos, aqui vocês têm pelo menos uma amostragem de todos os botos diferentes que a gente tem em Laguna, fotografados individualmente. A nadadeira dorsal é o que a gente chama de impressão digital. Cada indivíduo do complexo lagunar tem uma foto. Hoje a gente tem 62 bichos catalogados aqui com fotografias, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E cada um desses indivíduos, então, é reconhecido individualmente. Pescadores chamam por nome. Nós colocamos um número que nos permite não criar um vínculo afetivo, que a gente, de preferência, não tenta estabelecer nenhum tipo de vínculo afetivo para os indivíduos, mas eles são números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, claro, à medida que ele morre, o número morre com ele. Tá? Mas alguns são fáceis de identificar e outros são mais difíceis. O objetivo, pelo menos desse slide, é mostrar para vocês o quão diversos eles são e quão parecidos eles são, fazendo com que o processo de identificação também seja bastante complexo e trabalhoso. Bom, esse trabalho de reconhecimento individual dos indivíduos, o esforço de campo, ou seja, muito tempo embarcado, muito tempo de campo, muito tempo investigando, permitiu que a gente conseguisse ter um mapeamento e uma melhor visualização da área de vida desta população que vive em Laguna. Então, aqui se faz rotineiramente, no intervalo de 15 em 15 dias, saídas a campo de barco e fazem transecções ao longo do complexo lagunar, não com tanta intensidade na Lagoa de Maruim, porque já se detectou que eles não ocupam com grande frequência a Lagoa de Maruim, mas na maioria dos casos entre a ponte e a Anita Garibaldi, a região principal da Lagoa de Santo Antônio e a área principal, que a gente chama de área núcleo da distribuição dessa espécie, ou pelo menos dessa população residente, aqui mais ou menos o que a gente pode inferir do Angelone, da área do Angelone, enfim, até a desembocadura dos Moles como uma área que é preferencial ou com a maior possibilidade de ocorrência dos lixos permanecerem por mais tempo. Então essa área é uma área que eu diria que em torno de 95% das vezes que você for para essa área, você vai encontrar indivíduos nessa área mais achulhadinha, mais escura. E nas áreas mais claras, é o que a gente colocaria uma área com 75%, entre 50% e 75% de chances de vocês encontrarem. O que inclui, sem dúvida nenhuma, a Enseada do Mato Grosso, uma área comumente utilizada por eles, principalmente nas épocas onde chove muito, onde aquela pluma se forma na frente, e os botos optam por utilizar mais a Enseada do Mato Grosso ao invés de ficar dentro do complexo lagunar. Então tem algumas dinâmicas de espaço, de uso do ambiente por eles que a gente está investigando agora, porque para nós a interrogação ainda está do lado de fora. A gente sabe que eles podem sair e se deslocar para todos os lados, mas ainda não tem toda essa
certeza para isso. Fruto disso, se criou essa matriz social, que é muito importante para vocês entenderem as relações entre esses indivíduos. Essa matriz social pegou todos os indivíduos da população, que hoje está estimado em 53 a 55 indivíduos. E a relação entre eles é estabelecida por todas essas linhas. Cada uma dessas linhas, e a espessura dessa linha determina o número de vezes ou a relação que existe entre os indivíduos. Quanto mais espessa é a linha, maior é a quantidade de vezes que esses indivíduos foram fotografados juntos. Então, quanto mais espessa é a linha, mais vezes esses bichos foram vistos um com o outro. E aí ficou claro alguns agrupamentos muito importantes. O primeiro, que os indivíduos que cooperam com o pescador têm relações mais fortes, assim como os indivíduos não cooperados, que não têm interação com os indivíduos, com os pescadores, e aqueles que ora estão com os cooperados e ora estão com os não cooperados. Então isso é super importante para vocês entenderem duas coisas principais. Não são todos os botos de laguna que cooperam com o pescador. São por volta de 20 a 22 indivíduos que cooperam. Tem outros 20 que não cooperam, mas convivem nesse espaço e interrelacionam entre eles, enfim, podem cruzar, se reproduzir, passar tempo juntos, mas não tem o menor interesse em fazer a relação de interação com a pesca. Então isso nos dá mais um quesito para se pensar. Não necessariamente, porque vivem em laguna, tem que interagir com o pescador. Então, alguns interagem e outros não interagem. Ok? Bom, fomos para a genética para ver se isso tem correlação ou qual que é a possibilidade de interpretação sobre isso. E o que acontece? Olha lá a laguna, a bolinha azul. Então ela é bem didática. Significa dizer isso, diversidade genética dos indivíduos. Os bichos de laguna praticamente não recebem aporte genético de nenhuma outra população que vive na costa sul brasileira ou América do Sul. Enquanto que outras populações reconhecidas aí têm incrementos ou contribuições bastante diferentes. Por exemplo, os indivíduos lá de Florianópolis, da Bahia Sul, eles recebem aportes de outras fontes, né, de material genético de outras populações de botos. As de laguna, só eles. Eles não recebem contribuição de ninguém, mas eles contribuem em outras populações. Significa dizer o quê? Nenhum macho, por exemplo, sai, ou nenhuma fêmea de fora, nem macho entra dentro do complexo lagunar. Mas garantidamente os machos saem de dentro do complexo lagunar e se reproduzem com bichos de fora. Essa é a história que a gente tem que contar. Então, em algumas fases, principalmente na fase inicial, digamos, o indivíduo chega à reprodução com 7 ou 8 anos, ele sai do complexo lagunar e vai dispersar os seus genes para outras populações, tá? Principalmente nas populações do Rio Grande do Sul, tá? Oi? Dá para namorar. E depois acaba voltando, tá? Tem esse registro fotográfico que prova isso. Bom, para a gente entender a situação da saúde da população, a gente teria duas alternativas. Uma delas seria capturar os indivíduos e poder fazer algumas coletas, especialmente coletando os bichos vivos, o que nos traria uma série de informações muito positivas. Mas, por outro lado, como capturar bichos vivos numa população que é aparentemente pequena, tem suas fragilidades e o risco de se capturar aumenta à medida que a população diminui de tamanho. Então é só para a gente pensar, eu tenho 50 bichos, digamos que 20 são cooperados, perfeito. Se eu tiver que capturar um cooperado, e se ele morrer na minha mão? É uma porcentagem da população muito significativa, eu não posso correr o risco de perder ninguém. Ela já é pequena, já sofre um monte de pressões e eu tenho que tomar esse cuidado. Então o que a gente faz? A gente monitora os indivíduos que morrem. E o que eu preciso? Quanto mais cedo eu chegar, ou o menor tempo possível, eu conseguir acessar uma carcaça de um bicho que morre, melhor é a qualidade da informação que a gente recebe. Então fazer monitoramentos sistemáticos é muito importante. Apesar de a gente ter um lobo marinho, também eles são muito importantes nesses quesitos para a gente também avaliar não só de uma espécie, mas um conjunto de espécies. Esse monitoramento é feito hoje, ele é feito pelo Programa de Monitoramento de Praias, que é uma condicionante do Polo Pré-Sal, mas isso já era feito antes, desde 2011, e permanece até hoje. Para que vocês tenham uma ideia, né? Se ventilou muito, né? Se falou muito das questões de mortalidade de botos em laguna, eu me preocupo com ela, sim, claro. Por quê? Porque eu boto nos dados estatísticos e começo a avaliar essa mortalidade, para a gente entender tudo que a gente tem sabido até hoje. Então, em 99, a gente tinha um registro de um boto só que morreu, e que foi descoberto por dados bastante diversificados pela imprensa, a hora que uma pessoa fala aqui é colar, mas como não tinha monitoramento efetivo, um bicho que morreu num lugar óbvio, né, ou fácil de ser
retratada a mortalidade dele. E a partir que a gente começa o monitoramento em 2011, há um aumento do esforço de monitoramento e, portanto, os dados de mortalidade começam a ficar mais expressivos. Porque a gente está todo dia na praia, a gente está toda hora atendendo, e as pessoas agora têm celular, têm internet e fazem o acesso e a informação chegar para a gente muito mais rápido. Então, a crescente mortalidade ela é reflexo desse aumento da comunicação, aumento da nossa presença e automaticamente reflete numa condição de maior acessibilidade ao material biológico, que hoje é o que mais nos importa. Então, em 2016 foram 7 que nos preocupam, não quer dizer que os 7 são bichos residentes, mas bichos da mesma espécie, e que a gente está analisando, alguns deles garantidamente são do complexo lagunar, e outros são alguns daqueles satélites que estavam rondando aqui do lado de fora e acabaram morrendo em praias de laguna. Bom, mas esses de 2007, de fato, são bichos garantidamente, né, os 3 que morreram em 2017 são 3 bichos do complexo lagunar. Então isso nos preocupa, porque as taxas de mortalidade me parece que têm uma tendência ao crescimento. Isso preocupa. Por quê? Porque fazendo ou rodando um teste de viabilidade populacional, a gente já começa a se preocupar que se a gente tiver uma mortalidade anual superior a 10%, em 50 anos a população se extingue. A gente não consegue mais reverter a situação. A gente pode ter 4 bichos no complexo lagunar, mas se eu tiver 4 machos, a população está extinta. E se aquela transmissão cultural, se aquela informação do comportamento do pescador não ficou entre esses 4, se extinguiu a atividade comportamental e se extinguiu a espécie também, porque, ou pelo menos a espécie no complexo lagunar. E aí se perde uma série de informações. Bom, a tendência é essa. A população está num declínio suave, mas ela está com uma tendência à redução. O fato é que, com o aumento, né, ou seja, os trabalhos lá de 98 trouxeram algumas informações, depois a gente teve um hiato enorme, né? Sem nenhuma pesquisa efetiva, e agora a gente está monitorando sistematicamente, a cada 3 ou 4 anos a gente refaz a estimativa populacional para verificar se de fato essa tendência é uma redução tal ou não. Bom, as mortes, ou pelo menos a mortalidade, é que tem nos trazido as maiores contribuições para a gente entender o ambiente onde esses indivíduos vivem. Então, o professor Sérgio deu um panorama muito legal a respeito de toda a situação, de todas as dinâmicas, e nós estamos usando os botos como um bioindicador dessa situação. E vamos ver se essa situação, pelo menos, corrobora com o que foi falado antes. E aí, o que eu vou mostrar para vocês aqui são algumas das atividades de rotina do laboratório, entre elas, pegar bichos que morrem dentro do complexo lagunar e fazer as investigações devidas a respeito disso. O primeiro ponto que a gente detectou e que veio sendo já descrito há bastante tempo são as aparências da logomicose. Um fungo que está presente na natureza, inclusive ele pode ocorrer em humanos, e ele se manifesta nos organismos, né, ou pelo menos nos mamíferos de maneira geral, quando o sistema imunológico ele entra em depressão. Caiu a eficiência do sistema imunológico, essa doença ela entra como uma janela oportunística. E o que se detectou? Que em 2007, observem que esse aqui é o mesmo indivíduo sendo fotografado várias vezes na sequência, mostrando a evolução e o aumento significativo da patologia com o passar do tempo. E esse trabalho ele foi publicado ali em 2011, demonstrando como o primeiro trabalho que conseguiu descrever, através das fotografias sistematizadas, a evolução e o crescimento da logomicose. Isso traz preocupação. Por quê? Porque já se sabe, ou pelo menos já se tem uma ideia, de que a logomicose é um reflexo da qualidade do ambiente. Ambientes que apresentam altas taxas de contaminantes, poluentes industriais e esgoto doméstico, apresentam uma prevalência da doença nesses ambientes. Então, ou seja, o cenário que foi exposto para vocês agora há pouco, ele tem tudo a ver com doenças oportunísticas que acometem essa espécie especial que vive, convive, passa o dia inteiro dentro do complexo lagunar. Reflexos são algumas dessas situações, que são as patologias aparentemente tomando conta de toda a superfície. É uma patologia dérmica e ela tem tratamento? Tem, passar pomada. Como é que eu vou passar pomada num boto vivo dentro da água e ficar fazendo esse tratamento durante 2 anos? É impossível, ou pelo menos a gente não tem nenhum mecanismo prático para tentar fazer isso. Primeiro, eu tenho que capturar, segundo, eu tenho que mobilizar, terceiro, eu tenho que passar pomada e quarto, passar todo dia. Não dá, não tem como fazer isso. Bom, então, o que se detectou hoje? Que 25% da população tem essa lesão, em diferentes graus. Às vezes é uma pequena lesãozinha, outras têm o corpo praticamente tomado por essas lesões.
Se vocês forem, quiserem ver, vão lá na ponte de Laranjeiras, né? Não necessariamente na ponte Anitta, mas na ponte antiga de Laranjeiras, sentem ali e fiquem. Tem um dos botos que a gente chama de craquento, que ele está lá praticamente todos os dias pescando, né, embaixo da ponte, junto com os pescadores, entre as duas pontes. É só chegar lá e olhar e vocês vão ver que ele está lá, tem atividade comportamental normal, mas visualmente o corpo é todo recoberto por essas lesões dérmicas. Outras lesões que já foram detectadas em indivíduos aqui de Laguna é o que a gente chama de lesão de tatuagem, que é muito proveniente também dessas quedas imunológicas e de algumas doenças virais que acontecem, que estão presentes no próprio ambiente. Isso traz consequências porque elas vão destruindo as células, então vão tendo dificuldades ou problemas de replicação celular. É uma doença que acaba se manifestando na pele. A pele do golfinho se troca a cada 2 horas. É uma troca muito dinâmica. Então essas lesões vão dificultando essa substituição de pele, causando aí algumas sequelas significativas e portas de entradas para outras doenças oportunistas. Já que o ambiente está cheio de doenças, ou seja, cheio de oportunidades, aí acaba sendo uma janela e uma porta para a entrada. Então elas são super difíceis de ser detectadas porque o indivíduo só consegue reconhecer se a gente consegue pegar um indivíduo com poucas horas de morte. Esse é um dilema bastante complexo. Eu tenho que acessar a carcaça com muito pouco tempo para poder verificar essas situações. A pele cai depois de algumas horas de pós-morte, enfim, aí você não consegue ter essa impressão. Tem um pesquisador da USP que está analisando esses casos e ele está fazendo DNA especificamente, né, desses organismos para verificar se existe uma relação, né, do organismo com os golfinhos, se ela é específica ou não, e segundo o que ele está conseguindo detectar, é específico. Então tem alguns vírus que só atacam especificamente os golfinhos. Eles estão disponíveis no ambiente, mas só atacam os golfinhos com um sistema imunológico depressivo, ou pelo menos com algumas portas de lesões abertas. Obviamente, a gente não pode deixar de falar que tem algumas interações, eu consideraria também resíduos sólidos, porque muitas vezes são redes abandonadas, redes fantasmas que ficam aí à deriva e abandonadas e acabam também criando algum tipo de lesão. A gente tem pelo menos 3 bichos com interações devidamente registradas. Aqui é o eletrônico, que é o caso mais famoso de todos, que está lá com uma rede cada vez mais adentrando o tecido e que é difícil tomar uma decisão do que fazer. É a tal situação, captura, não captura, como captura, de onde é que a gente tira recursos para capturar e como capturar e se morrer. Quem é responsável, quem se responsabiliza por tomar essas decisões. Então há conflitos ainda para a gente superar. Já indo para a parte final e tentando fazer o fechamento com todas essas situações, a gente tem acompanhado através de uma dissertação de mestrado algumas das possíveis alterações no complexo lagunar que interferem na dinâmica do próprio complexo e na qualidade de vida desses animais e que refletem nessas quedas imunológicas, abertura e porta para doenças oportunísticas causadas pelo próprio ambiente. Que foi, por exemplo, a construção da ponte de Garibaldi. Nitidamente, os trabalhos de 2012 até 2015 comprovaram uma alteração no uso do ambiente durante a construção da ponte. Desde o momento do batistaca, pelo menos das atividades de sondagem, que houve uma alteração comportamental, ou pelo menos na área ocupada por esses bichos. A área que está em amarelo era a área antes do início da construção da ponte, depois, durante a construção da ponte, houve uma redução nas áreas de ocupação, ou seja, alguns bichos preferiram não ir mais para aquela área devido ao tráfego de embarcações, aos ruídos, enfim, e aos sedimentos também que eram constantemente revolvidos naquela área, havendo uma alteração. Então, claro que isso também deu um reflexo no que a gente chama aqui nas áreas onde tem as maiores interações negativas, principalmente de resíduos, no caso redes, petrechos e armadilhas que esses indivíduos possam se deparar. Então a gente fez um mapeamento dessas estruturas e complementarmente fizemos um outro mapeamento, que era verificar em todos os municípios ao redor do complexo lagunar, onde a gente teria áreas formadoras de impactos, ou seja, quais desses municípios poderiam fomentar com impactos a esse complexo, ou seja, a esse ambiente onde os botos vivem. Isso significa dizer o quê? Esses impactos na água seriam grandes, médios e pequenos, é a origem dos produtos que são depositados ou lançados dentro do complexo lagunar. Então, digamos, os altos impactos então, são eventualmente indústrias ou dejetos em grande quantidade. Isso foi mensurado por quantidades
e agrupadas em grande, médio e pequeno para, no mínimo, dar uma ideia de concentrações ou de esforço, né, de resíduos disponibilizados dentro do complexo lagunar. Para cada uma dessas grandes áreas, enfim, se fez um cálculo a partir dos dados, né, provenientes das empresas e das instituições cadastradas na Fátima. Então, essas informações elas vêm do banco de dados da Fátima, não necessariamente de visitas em loco. Tá? Bom, mas fazendo toda essa avaliação, a gente separou o trabalho em algumas situações, ou seja, quais seriam os nossos grandes riscos, por exemplo, de dejetos lançados, desde impactos, ou seja, de dejetos urbanos, domésticos e hospitalares. Então essas seriam zonas, digamos, com grande chance de a gente ter dejetos dessa origem, assim como da agropecuária e agricultura e também de diversos outros produtos industriais. Por que a gente está fazendo isso? Para depois comparar com os dados que vão vir na sequência, das origens dos elementos que a gente está encontrando naqueles indivíduos necropsiados, ou pelo menos na análise daqueles indivíduos que morreram. E uma das pesquisas que está em andamento agora, que podem ser complementares, claro, não está finalizada, mas a gente já está tendo um caminho para isso, que são os biomarcadores moleculares a partir da análise de tecidos de pele, gordura e fígado. O fígado é o órgão que melhor nos exemplifica essas informações. E os biomarcadores moleculares, uma vez que eles conseguem ser representados em situações, digamos assim, da atividade metabólica do indivíduo logo pós-morte, permite que a gente consiga interpretar o que estava acontecendo muito próximo da realidade antes que o órgão comece a se decompor. O fígado é um dos que se decompõe primeiro, então se a gente não consegue acessar essa informação, depois não se consegue mais, a gente perde essa informação por conta da degradação. E molecularmente isso ocorre em questão de minutos. Então, acessando em menos de 30 minutos, a gente consegue ter algumas informações. De 2 indivíduos que a gente pegou em boa qualidade, nos permitiu chegar em 2 informações bem interessantes. Primeiro, que existem alguns traços de compostos que são relacionados a detergentes nitidamente domésticos. Então, esses bichos estão bioacumulando elementos provenientes de resíduos de detergente. É um estudo em andamento. As taxas que foram descobertas trazem uma certa preocupação pelos níveis e a quantidade, e na sequência que de fato mostram que eles têm contato com dejeto e esgoto doméstico. Bom, e isso está demarcado, pelo menos biofixado, na pele, gordura e fígado, como detergente. Isso é o que eu posso já dizer para vocês hoje, que é o que já se tem, pelo menos, informação real para a gente conversar. E a segunda são hormônios, que é o mais emblemático de todos os processos. Tiveram 2 trabalhos, principalmente na região de Santos, que tem demonstrado nos corpos, né, de água, por exemplo, uma alta concentração de hormônios que são relacionadas ao esgoto doméstico, especialmente ligados, por exemplo, à liberação de urina e de altas taxas de concentração de hormônios relacionados a anticoncepcionais, por exemplo. Então, eles estão detectando em alguns indivíduos traços desses hormônios relacionados, né, a anticoncepcionais. Isso está gerando, em alguns casos, já a percepção desses traços de hormônio em peixes, e os peixes estão aparecendo com alterações hormonais, mudando maturação de gônada, enfim, mudando padrões externos em virtude das alterações nas concentrações de hormônios. Se viu alguns traços, não quer dizer que é algo alarmante, mas nos trabalhos de Santos tem provado que períodos de festas muito populares, como o Carnaval, por exemplo, essas taxas de hormônio elas se amplificam significativamente, que é a pílula do dia seguinte. E como ela é liberada na urina, e a urina é jogada pelo esgoto, e esses indivíduos ficam lá próximo das áreas de concentração de liberação desses esgotos, por conta da disponibilidade de nutrientes, e ali isso entra na cadeia trófica. Esse peixe com altas taxas de hormônio vai se alimentar e bioacumular esses hormônios, o boto vai comer esse peixe, enfim, está bioacumulando esses hormônios. Então, a gente não se sabe se essas condições vão se repetir aqui, mas pelo menos dariam a entender que algo pode estar acontecendo, ou pelo menos uma luz já está aparecendo para nós. Bom, eu não queria acabar a minha apresentação falando de coisas pesadas, mortalidade, bioacumulação, e preciso dizer para vocês,
assim como a taxa de mortalidade parece que está crescendo, eu não contei para vocês que a taxa de natalidade também está crescendo. Então, portanto, assim como morreram 3 bichos, nasceram 6. Então, aparentemente, a população permanece. Então, isso prova, né, que eu estou mostrando 2 fotos para vocês de bichos bastante jovens, né, nascidos entre o ano passado e esse ano, demonstrando que a população, apesar dos pesares, ela se mantém. E ela está sobrevivendo, ou pelo menos se mantendo dentro do que a capacidade e suporte do ambiente permite. Tá? Então, gostaria de agradecer a oportunidade de contar um pouquinho do que a gente faz e poder contribuir para essa discussão a respeito do complexo lagunar, Mato Grosso, enfim, toda a situação que envolve. Tá? Muito obrigado. Obrigado.